Então vamos lá. Daniel capítulo 5, depois talvez eu faça um paralelo com Daniel 4, tá? Muitos anos depois, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, diga comigo, Nabucodonosor, seu antecessor Nabucodonosor foi o antecessor e um dos maiores reis da história, poderosíssimo, na sua época o maior, havia tirado, diga comigo, havia tirado do templo em Jerusalém. Quando o povo entrou em desobediência, porque eu sempre faço essa observação, nunca procure nada fora, procure dentro, porque Israel só perdeu quando estava em desobediência, só foi entregue nas mãos dos inimigos em desobediência, do contrário, eram imbatíveis. E aqui uma das situações, de desobediência deles, que Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando entrou e destruiu o templo, levou escravos, levou boa parte dos judeus como escravos, ele levou também utensílios do templo, ou seja, diga comigo, coisas consagradas, e eu quero que você preste bastante atenção, porque este templo é um templo de adoração construído por mãos de homens, certo? Este templo, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito habita em vós? E aí fica grave depois. Quer que eu fale? Aquele que destruir o templo, eu destruirei. Fica pesado depois, porque somos templo do Espírito Santo. E aí, havia tirado do templo, queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro do templo à casa de Deus em Jerusalém. O rei e seus nobres, suas esposas e concubinas, beberam nelas, ou seja, usando coisas consagradas para as suas festanças, a saciar a sua carne e para adorar os seus deuses. Enquanto tomavam vinho, louvavam seus ídolos feitos de ouro, de prata, de bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, viram dedos de uma mão escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores. Aos gritos, olha o desespero. Mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho. E em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava.
O rei ficou muito assustado e o seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Beltsazar: que o rei viva para sempre. Diga comigo, que o rei viva para sempre. Foi a declaração que ela fez, certo? Mas declaração de homens não tem poder. O que prevalece é de Deus. Ela até disse: o rei vive para sempre. Mas depois nós vamos ver que ele não viveu. Ele morreu. Então não adianta homens fazer declarações poderosas e na carne, de forma natural, se Deus não fizer. O que prevalece são os planos de Deus. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele, diga comigo, o espírito dos santos deuses. Como eles eram da Babilônia, eles identificaram um homem, deixa eu concluir aí, fica mais fácil você entender. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, diga comigo, entendimento e sabedoria, ou inteligência e sabedoria, como a dos deuses. Estava falando de Daniel, que tinha, diga comigo, o Espírito Santo. Daniel que tinha o Espírito Santo. Então, todos identificaram que Daniel tinha um espírito diferente. Tinha entendimento e sabedoria, como eles identificavam, dos deuses. Passa. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltsazar, tem a inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele lhe dirá o que significa a inscrição. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, e em seu pescoço será colocado uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Guarde os seus presentes, não precisa, ou dê a outro. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, diga comigo, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Porque o que eu sempre digo na igreja, eu sempre digo, todo mundo tem a oportunidade, todo mundo que está lá fora, todo mundo que ocupa uma boa posição, todo mundo que Deus colocou numa posição elevada, de honra, de glória, de riquezas, de poder,
todos têm a oportunidade de dar honra a Deus. Todos. Mas, infelizmente, inclusive reconhecer que se está aonde está, só está porque Deus deu a ele essa posição. E pode prestar atenção que aqueles que não reconhecem, a mais dia menos dia está descendo. E quanto mais orgulhoso e mais soberbo, ele desce mais rápido. Pode prestar atenção, não tem um bom. É só você olhar, acompanhe o que acontece aí no mundo afora, acompanhe o que acontece, a história da nossa cidade, a história dos maiores que já passou por essa cidade, dos mais ricos que já passaram por essa cidade. Pode prestar atenção. Olha aí, a história da própria cidade, que você vai chegar à conclusão que muitos, infelizmente, viveram a sua vida, tiveram oportunidades, oportunidades de dar honra, reconhecer a Deus. Certamente alguém Deus usou de uma forma ou de outra para falar, mas o problema é que, inclusive, uma das coisas mais perigosas é a falsa sensação de segurança no dinheiro. O poder, essa é a falsa. Falsa sensação de segurança, que a pessoa está segura. Enquanto ele tiver dinheiro, ele está seguro em Deus. Dinheiro é uma bênção desde que ele esteja seguro em Deus, porque a gente sabe que o dinheiro é uma bênção, o dinheiro por tudo responde, só que ele também, biblicamente, ele pode, e ele é tratado como um Deus. E você pode colocar a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, a sua segurança no dinheiro. E ninguém está seguro com dinheiro. Ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? O dinheiro, uma das coisas que o dinheiro não compra é paz. Certo? E não compra saúde. Tá? Pode tentar comprar tratamento. Saúde não. Pode tentar comprar tratamento, pode tentar, mas saúde não. Só Deus. E não compra vida, Não compra vida, não tem o poder de comprar vida. Vida só Deus pode dar. Então, todo mundo tem a oportunidade de andar, mas as pessoas permitem, e Nabucodonosor é esse exemplo, E por que nós estamos falando, se você prestou atenção, ele está dizendo assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória, honra a seu antecessor, diga comigo, Nabucodonosor. Mas ele está falando com quem? Cri. Com quem ele está falando? Belsassar. Ele está falando com Belsassar. O predecessor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava a quem ele queria humilhar. Quando, porém, o seu coração e a sua mente, diga comigo, seu coração e a sua mente se encheram de arrogância ou de orgulho, ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Aí é outra história, Que coisa incrível, porque Nabucodonosor, nós vamos chegar lá, você vai entender. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como de um animal, e ele viveu entre os jumentos selvagens, passou a comer capim com os bois. Foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo, diga comigo, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsassar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso.
O senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso. O senhor não aprendeu nada com os erros dele. Olha a frase que eu estou dizendo para você. Você não aprendeu nada com os erros dele. Não serviu absolutamente de nada os erros que ele cometeu para o senhor. O senhor viu tudo, o senhor sabia de tudo isso, o senhor viu aonde foi, o senhor ouviu falar de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor, mesmo na sua glória, mesmo no seu esplendor, porque o senhor usou Daniel para falar com Nabucodonosor e dar a oportunidade a ele de parar e dar honra a Deus. E ele não deu. E passou um ano. Quando passaram-se um ano, ele estava lá, daqui a pouco eu leio com você, admirando a glória da Babilônia, a glória que ele construiu. Ele estava ali massageando o seu ego e dizendo: olha a grande Babilônia que eu construí. Olha, né, a estrutura, a grandeza. E aí ele só ouviu uma voz que falou assim: passou o teu tempo. Passou. Cessou tua oportunidade. E aí, ó Belsazzar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo. E aí, o que aconteceu com ele? Quando diz que ele foi despojado, ele foi tirado porque o Senhor tirou a sua capacidade de governar, de pensar, a sua sabedoria, sua inteligência, e ele se tornou um bicho. E literalmente, que o Senhor disse assim, aquilo que a gente sempre diz, né? Uma coisa você está na mão do diabo. Se estiver na mão do diabo, Deus te tira facilmente, sem dificuldade alguma. Mas outra coisa é a pessoa cair nas mãos de Deus, porque o Senhor disse agora, são 7 tempos. Você vai passar 7 tempos. E por 3 anos e meio, ele pastou como um animal. Por 3 anos e meio, cresceu pele, pelos, unha. Literalmente, ele pastava, comia capim. É o literal, comer capim. Vem daí. Ele comia capim com os animais, porque perdeu a sua capacidade de raciocínio. A gente lê isso já já. Vamos lá. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá o fôlego de vida e controla seu destino. Diga comigo, que lhe dá o fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso, Deus enviou Amão, que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Quem tá dando a tradução ao sonho? Daniel. E por que Daniel, tão cheio do Espírito Santo, porque Daniel tinha sabedoria, discernimento, inteligência, entendimento do Espírito Santo? Porque Daniel, mesmo quando foi levado como um dos exilados, como cativo para a Babilônia, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou lá, ele decidiu no seu coração não se contaminar com nada da Babilônia. Diga comigo, ele decidiu, porque isso é uma decisão, ele decidiu no seu coração a não se contaminar com os prazeres, manjares, comidas, bebidas da Babilônia. Passou 3 anos comendo somente legumes e água,
porque não queria se contaminar com os prazeres, com os manjares, com as delícias da Babilônia que eram consagradas. Olha a palavra que eu estou dizendo a você, ele decidiu no seu coração. Ele decidiu no seu coração. E por isso, Deus usava Daniel de uma forma tão linda, dava a Daniel entendimento, revelação, discernimento que a grande maioria não, na sua época, todos os reinos que passou, Daniel sempre foi honrado, foi exaltado, sempre foi colocado numa posição diferenciada, justamente pela decisão. Estou repetindo essa palavra, porque tudo na vida é uma decisão. Quando você se decide não se contaminar, quando você decide não fazer o que Deus reprova, quando você decide, isso tem a lei do retorno, isso tem a sua recompensa. Existe uma diferença. Todo mundo quer o mesmo resultado, mas como podemos ter o mesmo resultado se existem pessoas que pouco se importam com o que Deus aprova ou reprova, enquanto tem outras pessoas que estão decididas a não fazer nada que Deus reprove, nada que desagrade a Deus. Tem que haver realmente uma diferença. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado das palavras mene. Deus contou os dias de seu reinado e determinou o seu fim. Significado das palavras. Ele viu uma mão que apareceu, só uma mão que começou a escrever no reboco da parede. E deixou essas palavras lá. Tekel, diga comigo, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Você sabe que pecado tem peso, né? Às vezes muitas pessoas, elas confundem a longanimidade de Deus com a tolerância ou aceitação. Mas chega um momento que pesa. E quando chega o peso que excedeu, tem um limite de tolerância. E quando chega ao limite, então, Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltesazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Beltesazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário o Medo tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Poderíamos dizer assim, como muitos às vezes dizem assim, é só uma taça. É só uma tacinha, o que tem? Não é só uma taça. Para muitos pode parecer só uma taça. Mas observe que aquilo que é consagrado a Deus, é consagrado a Deus. Não se mistura com nada. Não se contamina. Parece só uma tacinha, né? Para quem gosta, às vezes, né, sempre tem aquele tipo de pessoa que fala assim, isso aqui é absurdo, não concordo. A gente sempre diz o seguinte, querido, nada foi colocado em votação. Não muda nada se a gente concorda ou não concorda. O que está escrito é o que vai prevalecer. Não muda nada, às vezes tem um tal de concorda, não concorda, acho que não é bem assim. Nada foi colocado em votação. Existe uma lei para que a gente obedeça essa lei, para que a gente viva, e a nossa fé, o nosso temor é que nos mantém em obediência, caminhando
em cima da vontade do Senhor, dos direcionamentos. E por que está aqui? A Bíblia diz que tudo foi deixado como exemplo. E por que isso aqui está aqui? Tudo foi deixado como exemplo, que a gente não pode ignorar. Às vezes existem pessoas que dizem, não, mas parece uma coisa tão pequena. Não, não é uma coisa pequena. É você pegar algo consagrado, é como a gente, Deus te abençoa, Deus te dá saúde, Deus te dá prosperidade, Deus te dá uma família linda, Deus te dá... O homem foi criado com o propósito de adorar a Deus, dar honra a Deus. Todas as vezes que o homem foge desse propósito, ele está fora da direção, fora do propósito. Porque o principal objetivo é o que nós fomos. Ninguém foi criado... até porque você já sabe disso, você está de passagem por aqui, eu estou de passagem por aqui, todos nós estamos de passagem, comemorando, nós vamos viver 100 anos aqui, um pouco mais, pouco menos, alguns, mas nós estamos de passagem, simplesmente de passagem. E existe uma eternidade que nós vamos entrar em pouco tempo, todos nós vamos entrar para a vida. E nós fomos criados, e a forma como nós estamos vivendo hoje, tanto é que Deus se preocupou, nos mínimos detalhes, o Senhor se preocupou em nos deixar o manual de instrução, o manual de vida, para a gente não errar, para a gente seguir o manual, né? Temos a direção do que fazer, como fazer. E aqui nós estamos vendo que aquilo que é consagrado ao Senhor, aquilo que foi separado como algo para adoração a Deus, não pode ser utilizado de forma promíscua, pecaminosa, como adoração, né? Adoração, porque idolatria, você sabe que você pode idolatrar pessoas, você pode idolatrar o que você tem, você pode idolatrar sua casa, você pode idolatrar pessoas que te cercam, pessoas, bens materiais, você pode idolatrar e fazer disso um Deus na sua vida. Tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Você já viu por que uma pessoa quando perde algo, perde a razão de viver? Por que uma pessoa quando perde algo, seja patrimônio ou alguém, ele perde a razão de viver? Por quê? Porque estava em primeiro lugar na vida dele. Então não há mais razão de viver, porque Deus não ocupava o primeiro lugar na vida dele. Então se ele perde aquilo que ele tinha, ou aquilo que era importante, nós não queremos perder absolutamente nada. Mas há uma diferença quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, quando você perde, seja coisas ou seja alguém, você não perde a razão de viver, porque ali não estava a sua razão de viver. A sua razão de viver estava em Cristo. A sua razão de viver estava no propósito de Deus para com a tua vida, até porque muito em breve nós vamos para casa, nós não estamos em casa. Diga comigo, nós vamos para casa, nós não estamos em casa. Você não está em casa, eu não estou em casa. Nós vamos para casa. Lembre-se que Jesus disse, eu vou preparar-lhe morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós vamos muito em breve para casa, nós não estamos em casa. Aqui nós somos forasteiros e peregrinos, nós estamos de passagem. Então, quando a pessoa não entende, e como Beltsazar, mesmo sabendo de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor, ele viu que Nabucodonosor, que era maior do que ele, mais poderoso do que ele, a forma que ele teve temor, ele não fez isso, mesmo sendo ele que trouxe esses utensílios, ele não teve coragem de usar de forma a profanar aquilo que era santo, consagrado ao Senhor. E Beltsazar vem, ignorou tudo isso, não aprendeu com as experiências, que é a frase que eu quero repetir, né? Porque eu penso que muita gente, nós aprendemos muito com o erro dos outros.
E se não aprendemos, falta inteligência aí. Porque é só observar e dizer assim, pô, mas não deu certo para ele, por que vai dar certo para mim? A forma dele conduzir a vida, a forma promíscua, pecaminosa, a forma sem temor algum, não deu certo para ele, vai dar certo, sem compromisso, sem temor ao Senhor, vai dar certo para mim também? Não, não vai. Então é o tipo de pessoa, Belsazar é o tipo de pessoa que não aprende com os erros dos outros. É o tipo de pessoa que diz assim, comigo vai ser diferente. E com ninguém é diferente. Ninguém. Absolutamente ninguém é diferente. Nós estamos na mesma terra, diante das mesmas oportunidades, do mesmo propósito, claro que cada um com um propósito diferente, mas a mesma direção para cada um de nós acerca das coisas que Deus aprova ou Deus reprova, está na Bíblia Sagrada, para mim e para você. E quando você, a minha vida, a sua vida, principalmente depois que você teve entendimento, muitos de vocês tiveram suas vidas restauradas aqui dentro, tiveram suas vidas mudadas aqui dentro, tiveram uma nova chance, uma nova oportunidade para fazer diferente, para dar glória a Deus, para honrar o Senhor. O que vem às tuas mãos vem porque Deus permite, mas não é para uso daquilo que é abominável aos olhos do Senhor, nem é para uso do pecado, não é para uso leviano, mentiroso, pecaminoso. É só uma taça. Não, não é só uma taça. Não é só uma taça. É algo que foi consagrado ao Senhor. E o que foi consagrado ao Senhor não se deve ser usado para absolutamente nada, senão para o seu destino objetivo. Volta, por favor, no quadro. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Quero que todos saibam, diga comigo, quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Olha, o que ele está fazendo aqui? Nabucodonosor, ele está dando o seu testemunho, do qual nós estamos ouvindo aqui hoje. Eu quero que todos saibam, porque ele passou por tudo isso, mas no final daquele período que o Senhor disse, o Senhor devolveu a ele a sua capacidade de governar, de raciocinar, e deu a ele uma glória muito maior. Diga comigo, deu a ele uma glória maior, porque o erro das pessoas é achar que sem Deus é que ele vai ser grande, e pelo contrário, é em Deus que ele vai ser honrado, exaltado, promovido, que ele vai estar seguro realmente. Então, ele vai dar o seu testemunho, que quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosos suas maravilhas, seu reino durará para sempre e o seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizavam. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que me dissessem o que o meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que significava. Mesma coisa do outro. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim
E eu lhe contei o sonho, e ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que não há mistério que não possa resolver agora. Diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo, que era ele, a grandeza dele. Suas folhas eram verdes e novas e eram cheias de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixe na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso, foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos. Diga comigo: para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer e até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de interpretá-lo, mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito, por algum tempo atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e eram cheias de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, as aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e o seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá ao meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos, com os animais selvagens. Comerá capim com os bois
e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender, diga comigo, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. A quem Ele quer. A leitura está extensa, mas tem um sentido, tá? A leitura está extensa, e você não pode reclamar, nossa, quanta leitura. Antigamente você não lia nada da Bíblia? Você ia na igreja e fazia o quê? Quem lia a Bíblia para você? Você tinha uma Bíblia na mão? Você estudava a Bíblia? Não, agora você tem. Agora você tem a oportunidade de ouvir, de aprender, de saber, de não errar. A Bíblia, a partir do momento que a gente tem acesso à Bíblia, a gente tem a oportunidade de não errar. Como eu sempre digo, nós temos mais acertos do que erros, minimizamos os nossos erros. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, quando tiver aprendido que o céu domina. Diga comigo, o céu domina. Sabe, aqui tem uma direção linda. Tem uma direção linda. Volta aqui. O seu reino, que o Senhor receberá o seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. O céu domina. Primeiro as coisas são definidas no céu. Por isso que eu falo da oração, da direção. Primeiro as coisas são definidas no céu, depois definidas na terra. O céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Diga comigo, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em minha boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, ó rei Nabucodonosor, você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer, como as penas das águias, e as suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado este tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Diga comigo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Diga comigo, louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino para todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos
do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei, diga comigo, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino. Diga comigo em voz alta: com muito mais honra que antes. Você vê, se tivesse parado para honrar ao Senhor antes, nunca teria pastado. Que é a nossa história, que é a história de muitos. Não precisava ter passado por isso. Se tivesse parado antes, para dar honra a Deus, para exaltar a Deus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico, diga comigo, agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Olha que lindo, você vê que é todo o testemunho dele. Agora eu honro, louvo, glorifico e honro ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Enfim, toda essa mensagem, ela tem um propósito. Beltesazar, que não aprendeu com os erros de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que o orgulho, o seu poder, a sua grandeza, se sentindo um Deus, porque era o homem mais poderoso da face da terra, que foi alertado, avisado, que poderia ter parado para louvar, para adorar a Deus, dar honra a Deus, abandonar a sua vida de erros e pecados e passar a honrar, mas não fez. E teve que pastar para honrar a Deus. Beltesazar, que viu tudo isso, acompanhou, sabia de tudo isso, mas não aprendeu nada. Simplesmente foi pegar o que era santo, consagrado, que não era para ser usado de uma outra forma, não para coisas que ofendem a santidade de Deus, abomináveis aos olhos do Senhor. Então, vem aqui para mim, por favor. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Tudo que Deus deu a você não é para o pecado. Tudo que Deus tem feito na tua vida não é para você utilizar de forma abominável, pecaminosa, a desonrar ao Senhor, e sim para honrá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Você é a mesma coisa. Está vendo essa taça aqui? Essa taça, a partir do momento que ela foi comprada, com um propósito, e ela foi consagrada como utensílio do templo, é santo, é do templo. Ela é do templo. Tudo que está aqui é santo, com o propósito de adorar a Deus. A partir do momento que nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, passamos pelas águas do batismo, nova criatura, não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Você é templo do Espírito Santo. E o que é templo do Espírito, que é consagrado, não pode ser usado para o pecado,
para abominações. Tanto é que em Coríntios 4, não me recordo agora se 4, depois acha aí por favor, Coríntios, não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destruir o templo, eu o destruirei. Isso é sério. Mas é só uma taça. É só uma taça que custou a vida. Acaso não sabem, Coríntios 6, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que habita em vocês? E que lhe foi dado por Deus? E que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com, diga comigo, seu próprio corpo. A Bíblia nos ensina tudo o que nós vamos fazer. Nós deveríamos sempre fazer uma pergunta, em tudo que nós formos fazer. Tudo. Isso glorifica a Deus? Aonde eu vou, glorifica a Deus? O que eu vou fazer, glorifica a Deus? Não. Então não vá. Então não faça. Não vá, não faça. Porque geralmente a gente quer o melhor dos dois mundos, né? O melhor de Deus e o melhor do mundo. Já prestou atenção nisso? Geralmente a gente quer o melhor dos dois mundos. Quer o melhor de Deus e o melhor do mundo. E nós precisamos decidir de quem nós vamos ser amigos. Porque a Bíblia diz que não é possível ser amigo dos dois. Ou nós vamos ser amigo de Deus, ou amigos do mundo. E se nos fizermos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e ostentação de bens. Você vê que o mundo hoje, você vê que as pessoas vivem em função de imagem, simplesmente imagem. As pessoas, eu sempre falo sobre isso porque eu vejo isso. Se as pessoas colocassem um pouco mais de força para viver o que tenta mostrar nas redes sociais, a vida era um sonho. Não mostrar, ser de verdade. Sabe, doação, uma vida. Se muitos fossem espirituais, como também mostra nas redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo sabe falar uma frase linda, um versículo lindo, maravilhoso, sabe falar do Espírito Santo, do fruto do Espírito, mas não é falar, é viver, é praticar, é colocar em prática na sua vida. Quando a gente vive, a gente prega, é natural. Se nós vivemos, nós ensinamos, porque é natural, isso faz parte da tua vida. Então, nós precisamos realmente estar atentos, porque existem coisas que alguns intitulam, é só uma taça custou o reino e custou a vida. Tem como a gente ignorar isso? E por que está aqui? Coríntios 10 fala que tudo foi deixado como exemplo. E se está aqui, tem um exemplo. Se está o testemunho de Nabucodonosor, que teve que pastar porque não honrou a Deus, não temeu, não glorificou a Deus, só depois de pastar que realmente parou para dar honra a Deus, para glorificar a Deus. É o que eu sempre digo, né? A gente hoje está mais preocupado, a boa parte das pessoas estão mais preocupados em receber a aprovação da sociedade do que a aprovação de Deus. Entendeu? Eu pensava assim, né? De vez em quando
pessoas quando passam por situações como eu passei, você aprende, como eu vivi na minha família, você aprende a colocar Deus no lugar dele. Porque quando você perde tudo que você tem, quando você está no fundo do poço, todo mundo foge de você. A família foge de você. Os que eram amigos fogem de você. A sociedade, como eu sempre digo, você vale quanto você tem. Se você não tem nada, você não vale nada. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Então, as pessoas estão tão preocupadas com a aceitação, a aprovação, e se preocupa só com como será visto, espera aí, e como Deus está me vendo? A Bíblia fala de você ser rico para com Deus. O que adianta você ser rico, como financeiramente falando, e você ser um miserável diante de Deus? Mas seja rico para com Deus. E como é que nós nos tornamos ricos para com Deus? Andando em temor, em comunhão, com alto nível de sensibilidade ao que Deus aprova, ao que Deus reprova. Por que decepcionamos tanto com as pessoas? Por quê? Para colocar Deus no lugar dele. Por que direto você está decepcionado com alguém? Seja com os mais próximos, seja até da própria casa, da própria família. Para aprender a colocar Deus no lugar dele. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Ocupar é a sua razão de viver. Como eu disse, muitas pessoas quando perdem, o seu coração está em alguém, ou o seu coração está no que tem, quando perde, perdeu a razão de viver. Mas quando o coração está em Deus, você vê que Nabucodonosor, quando reconheceu a Deus, quando deu honra a Deus, quando glorificou a Deus, quando passou a ser um servo do Senhor, a sua glória foi maior. Ele foi restituído e foi colocado numa glória ainda maior do que antes. Porque Deus não quer tirar nada de ninguém, mas Deus quer homens e mulheres que o honrem verdadeiramente, que o sirva de coração, que o tema no seu interior, que ande em temor diante de Deus, que se preocupe. Peraí, quantas vezes eu já disse que nós somos como uma taça. Nós somos. Quantos exemplos eu dei aqui? Às vezes você chega na igreja, você chega vazio. E aí, cada culto que você participa é uma medida que você recebe. Deus vai te enchendo do Espírito dele, te enchendo da sua unção. Lembra desse exemplo? Cada culto, você chega vazio e Deus começa a te encher. Quer dizer, nós somos consagrados, separados. Sabe o que Jesus disse assim? Sede santo porque eu sou? O que é santo? Santo é separado. Santo é separado. É algo consagrado. Entende o que eu quero dizer? Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, nós não pertencemos a ele. Existe uma separação. E nós precisamos entender. Porque às vezes são pequenas atitudes que parece que, mas é só uma taça. Uma taça custou a vida. Porque ele cometeu uma abominação. Ele ignorou a santidade do Senhor. Ele ofendeu a santidade do Senhor. E por ter ofendido a santidade do Senhor, as consequências foram graves. Nabucodonosor, por não dar honra ao Senhor, foi pastar. E só reconheceu depois de 3 anos pastando. E nós não precisamos passar por isso. Nós podemos aprender com o erro dos outros, aprender com o que nós estamos ouvindo, porque é a nossa fé
É a minha fé, a sua fé que vai dizer assim, não, isso aqui tem uma importância, uma relevância para mim. Deixa eu entender o que Deus está falando comigo. Se eu quero que o Espírito de Deus habite em mim, então o templo tem que ser santo. O templo tem que ser consagrado. Porque ele não vai habitar em local contaminado. Se eu quero que o Espírito Santo entre na minha casa, habite na minha casa, então eu tenho que santificar minha casa. Entendeu? Eu tenho que me preocupar, porque, imagine você, vem cá, bispo, vai lá na minha casa fazer uma oração. Eu gostaria que o senhor fosse lá na minha casa fazer uma oração. Então tá, eu vou marcar com você, eu vou lá na sua casa fazer uma oração. Você não luta para deixar a casa o mais organizado possível? Sim ou não? Você não luta para, tudo organizadinho, limpinho e tal. Eu quero que o Espírito Santo entre na minha casa. Espera aí, o que contamina? O que pode entristecer o Espírito Santo? Impedir o Espírito Santo de entrar? Então, isso sai para o Espírito entrar. Isso eu tiro porque eu preciso da presença dele aqui. Porque como sempre falamos, você pode ter tudo, se te faltar o Espírito você não tem nada. Você sabe disso. Eu atendo gente que dinheiro não é problema. O problema é a falta de paz. O problema é a falta de estrutura familiar. A presença de Deus dentro de casa. E está um inferno. Está um caos. Por isso, nós, pais, você ensina com exemplo. Viu? Primeira coisa que eu quero deixar para os pais. Primeira coisa, você ensina com exemplo. Se ensinar com exemplo, vai precisar de pouco sermão. Porque sermão sem exemplo não serve para nada. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar atentos porque nós temos filhos, amanhã muitos de vocês já têm netos, e você ensina com exemplo. Com bons exemplos. Você mantém a segurança da sua família, a proteção da sua família com exemplos. Muitos vão querer a fé do papai, a fé do vovô, a fé da mamãe, o Deus do papai, o Deus do vovô, o Deus da mamãe, da vovó, ou não. Entende? Ou não. Porque é o que acontece muitas vezes. A única coisa que alguns mudaram é vir à igreja. Mas o exemplo continua péssimo. E aí, isso é um problema sério. Porque os filhos, os netos ou a família não vê as mudanças. E quando não vêm as mudanças, vem sempre aquele julgamento. E grave o que eu estou dizendo. Não estou falando porque você tem que corrigir, porque você tem que disciplinar. Não, estou falando de bons exemplos, conduta, caráter, fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, amor, paz. Porque quando o fruto do Espírito está em você, ele vai exalar. Ele vai contagiar. Senão, se é outro espírito, é o que vai prevalecer. Então, nós ensinamos, nós queremos, então tem que começar por nós. Quando nós praticamos a palavra e tratamos isso com muita seriedade, nós estamos plantando para o futuro. Estamos plantando para a geração futura. Estamos ensinando a geração futura. E esse ensinamento vai te trazer paz no futuro. Vai trazer segurança à sua vida, trazer segurança aos seus, proteção aos seus. E nós não podemos ignorar, hoje, às vezes o que acontece, você vê pessoas sofrendo muito, você vê pessoas gemendo, arrebentadas, e aí ela pode olhar e falar assim, mas não tem nada demais. Lembre-se que eu estou falando da taça só como um exemplo, tá? Estou falando da taça só como um exemplo.
Ah, mas é só uma taça. É só uma taça, mas era consagrada. O que é pequeno para você não é pequeno para Deus. O que é pequeno para muitos, e sem contar que a gente se acostuma, né? A gente pode se acostumar, né? A gente se acostuma com os erros, se acostuma. Tem gente que não se acostuma. E às vezes é normal, é mais ou menos igual assim. Já viu o cara que está com mau hálito, ele não percebe que ele está com mau hálito, né? É ou não é? Sim ou não? Está com mau hálito terrível, ele não percebe. Pode acontecer assim. O outro, se ele está conversando com ele, o outro, tudo bem. Né? Já está até virando o rosto, porque não quer nem olhar. Mas ele não percebe. Pecado é a mesma coisa. Os erros que as pessoas cometem se acostumam, acham natural. Tem coisas que parecem natural. Tem gente, quantas pessoas que aprenderam a mentir? Eu falo, não aprenda a mentir não. Mentir primeiro é uma desgraça, né? O pai da mentira é o diabo. E tem gente que aprendeu, ele não consegue dar uma palavra sem contar uma mentira. Numa palavra. Uma palavra. E eu já disse sobre isso, mentiroso, quero dizer para você que mente, tá? Mentiroso é muito fácil de detectar mentira. O mentiroso, geralmente ele tem tiques. A mentira dele, a forma dele contar a mentira é muito fácil de ser captada. Os próprios membros da família às vezes sabem que ele está mentindo, ele acha que não sabe, mas todo mundo sabe, perde a credibilidade. E parece uma coisa pequena, não, mas é só uma mentira. Não, é mentira, eu já falei sobre isso, mentira. Mentira parece simples, né? Mentira vai tirar a tua credibilidade. Ninguém acredita em você, tua palavra não tem peso para as pessoas, não tem peso para os teus filhos, não tem peso para a tua família, não tem peso para ninguém. Palavra, você acaba com a tua credibilidade. Então parece que é só uma mentirinha, as consequências são gigantescas, as consequências são enormes. Um exemplo. Esse é mais um exemplo. Então, fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Tem uma mensagem importante para nós aqui. Para todos nós. O que é santo é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Honre a Deus. Glorifique a Deus. A sua segurança está nisso. A paz que muitos buscam está nisso. Em honrar a Deus. Glorificar a Deus. Nabucodonosor é o exemplo de quem o orgulho tomou conta, subiu tão alto, se tornou arrogante, soberbo, se sentiu poderoso, autossuficiente, e que teve a oportunidade, porque ouviu, Deus usou Daniel para dizer a ele o que ele tinha que fazer. E mesmo assim, ele não fez. Passou um ano. Ele estava lá admirando a sua glória, a sua grandeza. E aí veio aquela voz: seu reino foi tirado. E aí ele foi pastar. Beltesazar é o exemplo
daquele que não aprendeu nada com o erro do outro. Não aprendeu nada. Você vê que quando apareceu aquela mão, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ele deu um grito de desespero. Ficou apavorado. A rainha mãe chega e diz: ó rei, vive para sempre. Fez aquela palavra, deu aquela palavra, né? Aparentemente uma palavra poderosa, vive para sempre. Morreu naquele dia. O rei morreu naquele dia. Porque o que prevalece é a palavra e o propósito de Deus. Nós temos a oportunidade de acertar. Para aí no teu lugar com muita seriedade e faça uma introspecção. Tira o orgulho, tira a arrogância. Cuidado como você tem vivido, quando você tem usado o que Deus tem dado a você. Se você ocupa uma posição, lembra-se que os céus governa, os céus domina, é os céus que determina o que será e o que não será, quem vai permanecer e quem vai avançar, quem vai retroceder, é os céus. De Nabucodonosor, era para ele abandonar o orgulho, o pecado. Belsazar, usando as coisas consagradas para práticas abomináveis. Não é para isso que Deus chamou. Santifique a tua vida. Santifique as tuas obras. Santifique as tuas palavras. Santifique a tua casa. Santifique o teu local de trabalho. Santifique. Nabucodonosor foi muito mais honrado e exaltado quando passou a dar glória e honra ao Senhor, quando se tornou um adorador do Senhor. Seja um adorador verdadeiro. Seja um adorador verdadeiro. O céu governa. Você ouviu nas duas leituras, Deus levanta e exalta os mais humildes. Ele dá poder a quem Ele quer. Não importa onde você está hoje. Não importa o que você esteja passando. Ele dá poder a quem Ele quer. Ele exalta quem Ele quer. Ele honra quem Ele quer. Mas a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Honre a Deus. Santifique a tua vida. Santifique o templo do Espírito que é você. Santifique a tua casa. Santifique tudo que Deus tem dado a você. Tem uma mensagem linda aqui. Não ignore. Não seja um Nabucodonosor e não seja um Belsazar. Não seja um Nabucodonosor que precisou pastar para reconhecer e honrar a Deus. E não seja um Belsazar que tem
profanado o que é santo, usado de forma profana aquilo que é santo. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo, e Ele fala com você hoje. Nenhuma palavra vem sem o propósito, nenhuma. Eu vou me santificar, Senhor. Eu quero te dar glória, eu quero te honrar, eu quero te adorar. Até porque eu reconheço que eu não sou nada e não posso nada sem o Senhor. Eu não sou nada e não posso absolutamente nada sem o Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor. Peço ao Espírito Santo que te ajude a fazer o que precisa ser feito, a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Confie em Deus. É para limpar, é para limpar. É para consagrar, é para consagrar. Confie em Deus. Tira da tua vida, tira tudo que não glorifica o Senhor. A Bíblia diz: tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória do Senhor. Sempre pergunte: isso glorifica a Deus? Então eu não vou fazer. Não é só uma taça, é obediência. Não é só uma taça, não é só uma taça. E aquela taça custou a vida, o reino foi dado a outro, a posição foi dada a outro. Não é só uma taça. Às vezes a gente só diz assim: é só uma atitudezinha, é só uma atitude, não, isso é coisa pequena. Não, que não seja pequeno para você aquilo que não é pequeno para Deus. Que as coisas que não são pequenas para Deus não seja para nós. Peça ao Espírito Santo e Ele vai te ajudar. Eu quero me santificar, Espírito Santo. Chega de engano, chega de mentira, chega de viver iludido, chega de ser vazio. Eu quero ser templo do Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida de verdade, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso. Eu abro o meu coração para o Senhor entrar. Eu preciso do Senhor. Não há sentido, não há propósito sem o Senhor. Não há. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Lembre-se sempre que nós falamos, as mensagens nós não a recebemos como condenação, e sim como edificação. É isso. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. E hoje nós temos a oportunidade de colocar nossa vida no altar. Sair daqui em paz com Deus. Em paz com Deus, em comunhão profunda com Deus. Porque o que mais precisamos é da presença de Deus. Os céus governa. Grave isso, os céus governa. É o céu que governa, não é a terra que governa, o céu governa. O que você espera para a tua vida virá dos céus. É os céus que governa. É os céus que tem poder e autoridade. É os céus que tem poder para te promover, para te exaltar. Os céus governa. Os céus que tem poder para te abençoar, para mudar a tua história.
É os céus. Os céus governa. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu estou colocando minha vida no teu altar. Eu não quero mais errar, chega. E eu não tenho, aliás, muitos deveriam dizer assim: chega, Senhor, eu não tenho mais tempo para errar. Eu não tenho mais tempo para errar, não quero mais. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu não posso mais errar. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, Espírito Santo. Santifica a tua igreja. Santifica o teu povo, Senhor. Santifica, Senhor. Ajude-nos a colocar a nossa vida no teu altar. Não é só uma taça, Senhor. É reverência, é temor, é separação, é consagração, é viver uma vida separado, consagrado, de forma que nós realmente sejamos dirigidos pelo teu Espírito. Nós sabemos que não há paz sem o Senhor, não há felicidade, até porque a tua palavra diz que a felicidade vem do Senhor. Isso significa que nós somos felizes no Senhor. Muitos buscam a felicidade em coisas que não podem trazer felicidade, buscam paz naquilo que não pode trazer paz, quando na verdade só encontramos a paz, a felicidade, a segurança que precisamos no Senhor. Abençoe, Senhor. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. Santifica o teu povo, Senhor. Santifica a tua igreja. Santifica, Senhor. Que nós não sejamos como Nabucodonosor, que só depois de pastar foi dar glória e honra ao Senhor. E que não sejamos como Beltsazar, que profanou sem temor algum, usando as coisas consagradas para coisas abomináveis. E nós somos consagrados, Senhor. Abençoe, Espírito Santo. Toma a vida de cada pessoa. Toma, ó Espírito Santo. Toma a vida de cada um. Diga isso a Ele: toma a minha vida, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não tenho mais tempo para errar. Eu não posso mais errar. Está na hora de acertar. Aleluia. Rasga o teu coração e diga: eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir. Lembre-se que Deus é atraído pela sede. Quanto mais sede você tem, mais você recebe da presença dEle na sua vida. Diga a Ele: eu quero uma vida dirigida por Ti, ó Espírito Santo. A minha mente, os meus pensamentos. Vem, Espírito Santo. Dê lucidez, dê discernimento a cada um. Que nós sejamos como um Daniel nos dias de hoje, com entendimento, sabedoria. Até porque o Espírito que estava sobre Daniel é o Espírito que está sobre nós hoje. Vem, Espírito Santo. Toma a vida de cada um. Diga isso a Ele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Rendido estou.
de coração rasgado, Senhor. E Tu és meu. Isso, diga a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Isso, diga a Ele. Eu me esvazio, Senhor. Tô coração rasgado diante do Senhor. Eu convido o Senhor para entrar. E Tu és meu. Ah, adore a Ele, diga: meu Senhor. Aleluia. Diga: meu Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Diga a Ele: minha vida a Ti, Senhor, rendido a Ti estou. E para sempre cantarei. Faz de mim o Teu querer, minha vida a Ti. E para sempre faz em mim o Teu querer. Com os teus olhos fechados, toma a vida dela, Espírito Santo. Que nós possamos ser tomados por um temor que nos constrange. Andar em temor e tremor diante do Senhor. Eu peço, Espírito Santo, não nos entregue aos nossos próprios sentimentos e vontades. Não, mas que sejamos realmente dirigidos pelo Senhor. Eu oro por cada pessoa que está aqui nesse domingo. E que o Senhor possa falar melhor às mentes e aos corações. E que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira, ignorando. Se Nabucodonosor tivesse ouvido 1 ano atrás, colocado em prática, ele não teria perdido 4. 1 ano que se passou e 3 pastando. 4 anos perdidos. Que nenhum de nós venhamos ignorar a Tua voz. Aquilo que o Senhor fala com cada um de nós. Que possamos santificar nossas vidas, nossas casas, famílias, trabalho. Que haja uma separação, Senhor. Que possamos colocar nossa vida no Teu altar. Eu entrego a cada um nas Tuas mãos. Fale melhor às mentes e aos corações. Não nos deixe enganados, Senhor. O Senhor disse: não se deixe enganar e não se engane. Que nós não venhamos cometer esse erro de nos enganar ou deixar ser enganados. Eu entrego a cada um nas Tuas mãos. Fortalece, levanta, e que nós possamos sair daqui com essa decisão de colocar a nossa vida no Teu altar, santificar tudo, porque não é só uma taça, é fazer a Tua vontade ou fazer o que o Senhor reprova. A nossa vida depende disso. Eu oro por todos, entrego a cada um nas Tuas mãos. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo domingo. Eu Te agradeço, Senhor. Amém.